tirou-me dos meus inimigos. Veja a situação que Davi está descrevendo. Ele estava, neste momento, no Salmo 18, numa das piores condições da vida dele, cercado por inimigos poderosos. E esses inimigos o atormentavam. Ele se sentia como que amarrado por cordões do inferno. Ele não tinha força para resisti-los. Eram muitos. E eles o pressionavam. E Davi estava extremamente angustiado sob aquela pressão. Nesse contexto, Davi quer passar para a sua posteridade como sair dessa situação. Situação de opressão dura, onde ele olhava para todos os lados, não encontrava saída humana. Só pressão dos inimigos. Ele sentia-se num verdadeiro inferno. Mas Davi soube como sair. E ele passa essa saída para a geração futura, quando estiverem nesse mesmo contexto, nessa situação difícil, fazerem o mesmo procedimento que ele fez. Então, o que é que fez Davi? Davi lhe diz nesse Salmo 18 que ele invocou o nome do Senhor. E depois ele fez outra coisa. Ele clamou pelo Senhor. Ele tomou essas duas atitudes. Invocou o nome do Senhor e depois ele clamou pelo Senhor. Este procedimento fez com que as coisas mudassem. Aí está o procedimento que ensina Davi para mudar as coisas. Invocar o nome do Senhor e clamar pelo Senhor. Logo no começo desse salmo, ele diz: invoquei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e os meus inimigos foram abatidos. Ele sabe que há poder no nome do Senhor. Esse era o segredo de Davi. Há poder no nome do Senhor. Ele queria que a geração dele e a sucessão posteriores que viesse lembrasse que há poder no nome do Senhor. Pois está escrito: diante desse nome se dobrará todo mundo, no céu, na terra e no inferno. Então as forças demoníacas têm que se dobrar diante do nome do Senhor. E os inimigos caem por terra diante desse nome. E o outro procedimento de Davi é que ele clamou ao Senhor. E ele disse: quando ele clamou, o Senhor lá da sua altura, o seu ouvido ouviu o seu clamor. Veja, diz que o ouvido de Deus ouviu o clamor de Davi. Esse clamor não é só um só momento, não. Esse clamor é um desdobrar da invocação de Deus. Esse clamor é um batalhar, suplicando a Deus, pedindo socorro a Deus, pois o Senhor é socorro bem presente nas horas de angústias. Davi estava passando por horas tenebrosas.
A sua alma se angustiava diante da atitude dos seus adversários. Então, ele sabia, quando a gente clama, Deus ouve. Pois Deus falou, clama a mim, eu te ouvirei. Então, Davi tinha esse segredo dentro de si. A chave da vitória de Davi está aí, clamar ao Senhor, suplicar ao Senhor, rogar. E isto é uma atitude que pode levar meia hora, uma hora, ou pode levar muito tempo, como levou para Abraão. Ele tinha a promessa que ia ter um filho dele próprio. Mas levou muitos anos para que se realizasse a promessa de Deus. Depende. É o clamor. Aí então, nesse clamor, o Senhor ouviu. E quando o Senhor ouviu, ele baixou sobre a terra. Ele livrou Davi dos seus inimigos. E os seus inimigos passaram mal na mão de Deus. Porque quando o Senhor vem, ele limpa os ventos malignos, as nuvens negras da perseguição. E o inimigo vai sofrer as brasas quentes e vai sofrer o peso da pressão do pé de Deus. Porque o pé de Deus deixa todos espíritos de maldade nas trevas quando ele vem. Então, os inimigos de Davi foram cuidados por Deus. Porque o Senhor diz, ele é o Senhor da batalha. Se ele é o Senhor da batalha, ele luta as nossas batalhas. Ele faz dele as nossas batalhas. O segredo é quando nós clamamos a ele. Nós perseveramos na luta. E vamos dizer como Jacó, Senhor, nessa angústia que eu estou, tu não vai embora até tu me abençoares, até eu ter essa vitória, Senhor. Davi encontrou essas duas formas, duas chaves da vitória de Davi para vencer os seus inimigos. É bom te lembrar, não é? Invocar ao Senhor, que é digno de louvor, e quando você invoca ao Senhor, os inimigos caem por terra. E a segunda chave é clamar ao Senhor, batalhar a luta de Jacó, clamar ao Senhor até a vitória. Esse foi o segredo do triunfo de Davi que ele passou para nós. Então, vamos lutar contra as trevas até a nossa bênção vir, até a nossa cura vir. Pois a fé de Davi não é uma fé passiva, contemplativa, é uma fé que luta. Luta é uma batalha contra as hostes espirituais do maligno. E ele deu essas duas chaves que são ações e não contemplações. Senhor nosso Deus, nós batalhamos, pois invocamos o nome de Jesus Cristo contra todas estas hostes do mal. E agora clamamos a Ti, Senhor. Socorre-nos e livra-nos de todos esses adversários espirituais, doença, enfermidade, espírito de morte, espírito de angústia, rancor, espírito de maldade, espírito de perseguição, espírito de pobreza. Sai da nossa vida em o nome de Jesus Cristo. Nós amarramos vocês, atamos vocês e lançamos fora da nossa vida no poderoso nome de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, porque Tu atende o clamor dos seus servos, daqueles que Te clamam, em o nome de Jesus Cristo. Nos declaramos livres de todas estas angústias e peripécias do inimigo, em nome de Jesus Cristo. Amém.